eu acho que a gente chegou nesse lugar de, tipo, a gente vai falar pela gente, a gente vai produzir o que a gente faz e a gente quer ouvir a gente. Porque tornou um discurso quase batido, assim, dos homens. Assim, tem muitos que eu admiro demais, mas eles investigam hoje pouco das camadas da vida, inclusive, né? E aí eu tive a felicidade, de verdade, de conhecer mais mulheres que compunham. E, inclusive, jovens como eu, assim, eu tenho 31 agora, mas quando eu comecei a compor, que já tem aí uns 8, 10 anos, assim, mais... Uns 8 anos, 2018 que eu comecei, que eu engatei. Foi porque eu convivi com mulheres, assim, e vi elas, assim... Tipo, eu achei lindo o que você falou. Eu amei, vamos falar esse tema. E eu... Legal! Tipo, vamos falar. É uma escolha, eu não vou passar por essa vida no raso. E eu acho que o rap faz isso hoje com uma maneira muito honrada a si mesmo. Olá, amantes da música brasileira! Juscelino Filho, tudo bem com você? Tudo, tá cada vez mais profissional. Você viu? Olá, amantes da música brasileira. Eu vou perder meu lugar e vocês não podem apoiar isso. Não, claro que vão apoiar. Vão apoiar sim. E aí, como estamos hoje, Juscelino? Hoje também, estamos dando risada. Já falamos sobre música concreta, já falamos sobre sociedade da velocidade, já falamos sobre contemporaneidade, Pois já é. falamos sobre Whitney Houston e sandálias. Então, assim, Um mix interessante, né? Curioso. com quem estamos aqui hoje? Estamos aqui hoje com a cantora, compositora maravilhosa, Sarah Roston. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente normalmente fala antes da entrevista, já pra você saber que a gente começa pelo mais recente lançamento, mas estou aproveitando pra falar agora. Então vamos falar de Sensível ao Toque. Sim. Como que aconteceu? Eu achei bem interessante esse lance do lançamento em 3 atos. Que legal. Como que aconteceu esse projeto? Olha, assim, não é fácil escolher lançar 10 músicas no mercado hoje e ser uma artista independente no sentido de descobrir uma atração de ouvintes e de público, né? E esse projeto foi contemplado pelo PROAC. Ah, foi pelo Sim, PROAC. e nossa, uma bênção, patrocínio dos sonhos, assim, só devo agradecer de verdade, porque foi primeiro, assim, uma aventura pra mim, porque eu escrevi sozinha o projeto. Caramba! Arrasou, Quero aula! Por favor, eu dou dicas. Eu pedi pra uma amiga que é produtora executiva pra ela dar umas corrigidas, assim, tipo, será que essa linguagem tá boa? Será que eu penso mais no cronograma, no orçamento? Tá minimamente legal? E eu escrevi e fiquei de segunda suplente. E aí demorou, então, tipo, 2 meses e meio pra confirmar que eu ia ter o projeto. Então, eu tô entregando ele agora porque eu demorei. Eu fui contemplada no PROAC de 2024, né? Caramba! E aí, demorou... Eu recebi a resposta em meio de março de 2025, que rolou. E aí, eu tive 1 ano pra fazer. Então, tô entregando agora. E aí, assim, quando eu pensei em estrutura, é justamente de ter mais oportunidade de trabalhar a música, porque vocês sabem, né? A gente tem a via dos streamings e você tem um pitching para divulgar um lançamento. Então, se eu fizesse um pitching para 10 músicas, a minha chance de conseguir algo era muito menor. E aí, pensando estrategicamente, também pelas curvas das emoções do álbum, assim, dos moods do álbum, a gente falou, vamos lançar em atos. Eu acho que vai ser uma boa, eu acho que a gente traz as curvas de onde o álbum passa, inclusive. E aí, essa foi a escolha, assim, juntamos o útil com o agradável, com a vontade, também foi maravilhoso, porque o álbum, assim, não sei se vocês ouviram, mas ele pesquisa muitas sonoridades e muitos caminhos, assim. Então, foi também muito propício. Porque aí, eu naveguei numa sonoridade, fui para uma outra que eu adoro e terminei onde eu queria também. E aí, então, assim,
os atos têm um pouco dessas estações da minha música, assim, sabe? Eu acho que o primeiro ato, ele traz muito esse lugar do R&B, do Afrobeats, mas também nessa pesquisa de sonoridade, inclusive, para falar sobre o tesão, sobre esse lugar que acho que a gente viveu um pouco na pandemia, pós-pandemia também, de questionar um pouco e viver essas relações líquidas, que eu acho que a gente viveu. Principalmente a mulherada, de tipo, pegar geral, passar o rodo, passar o rodo e, inclusive, descobrir como relacionar com essas relações líquidas, né? Com esses rolos que é um quase algo, mas toda vez que você vê alguém, você fica com alguém no rolê. Aí, se você também tá numa relação que tá morna, mas na hora que você vai investigar, tá meio tóxico. E aí, eu não quero mais. E agora, né? Como que eu me posiciono? Ou, inclusive, esse movimento, assim, do desejo. Então, esse primeiro ato é pra trazer essa curva e a festa. Eu sou uma pessoa da dança, eu amo dançar. Sou claramente a pessoa que bebe 0 álcool e vai dançar uma noite inteira até pingar, então... E os bêbados passando vergonha, olha lá. Caramba, olha aquilo! E eu total, assim, tenho muitos amigos dançarinos, inclusive, que hoje estão me intimando, vamos dançar! E eu falo, meu Deus. Mas esse primeiro ato tem esse caminho. O segundo ato já é um espaço de uma certa madurez dessa vivência, e que eu acho também que a gente viveu e vive ainda, mas de outra maneira, que é assim, não, vou botar a boca no trombone, vou falar e eu sinto que o rap faz muito isso hoje, principalmente nos trabalhos das mulheres que estão se destacando no rap, que é assim, gente, vamos tá falando, vamos tá enquadrando esses caras, zoando esses caras, inclusive. Então, Pinóquio é uma parceria com a Mabi, que eu vi que veio aqui. Maravilhosa, gente, eu amo de paixão, que pessoa legal, que carisma, que palhaça, e que talento, que pessoa... Nossa, eu fiquei muito fã dela, assim, demais. E é justamente esse lugar de dar uma zoada, sabe? Tipo, no samba tem muito essa dinâmica por exemplo, do pimpolho, né? Os caras zoarem o pimpolho, os caras, e ter essa dinâmica. E eu sinto que a mulherada tá vivendo isso muito no rap, principalmente. Mas em outras frentes também, inclusive no sertanejo, feminejo. Mas ali eu queria dar uma zoada mesmo, assim. A gente ouve tanta história de uns caras, assim, enrolando tanta gente, metendo tanta coisa. E eu falei, não, vamos fazer. E aí, inclusive, ela entrou nessa música, foi incrível, cresceu muito mais a música. E esse ato também tem o caminho da bachata e do sertanejo, assim. Eu sou, como eu falei pra vocês antes de dar o rec, eu morei em 8 cidades no Brasil, principalmente no centro-oeste e no norte, então, no Mato Grosso e no Acre. E lá... tem um pouco de tudo, assim, e justamente até uma coisa que é curiosa, mas as ondas de rádio, né, ali de Rio Branco, no Acre, chegam mais rádios da Latinoamérica, muitas vezes, do que de baixo. Então tem muita influência, tem muita coisa que se mistura, assim, e o brega, e essas coisas todas, e eu amo de paixão, uma delícia. Hoje eu sinto que nós, assim, estamos redescobrindo essa latinidade, estamos gostando dessa latinidade, estamos sentindo falta e curtindo a nossa música, a nossa cultura, assim. E aí eu queria fazer também outras variações de enquadrar esses caras. Beleza, vamos zoar em Pinóquio. Mas e, tipo, debochar desse cara que, tipo, beleza, a gente não tem nada, mas se eu tô no rolê e brinco sério, no pega-pega, né? Pega outra pessoa, esse cara fica inseguro, e aí? Questiona, e aí? Então eu tô muito mais solta que você. Ou você assume, tá comigo, ou vamos seguir, né? E aí a última é um lugar que eu vejo, inclusive, a Lineker trazendo, a Júlia Costa trazendo, que é assim, e se eu falar que eu te amo, que eu quero amar, você ficaria ou você iria embora? Né? E aí? Tô te enquadrando, e aí? E aí, tem muito isso, né? Uma arada de fugir, assim. Então, passa por essa madurez
E por esses lugares que eu piro da música, que eu sou também, que é do sertanejo, do arrocha, da bachata, que eu amo. Tem E um aí- pagodão ainda, né? Isso, É, pagodão. E aí, quando vai pro último ato, é realmente a chegada do amor, assim. Que é um pouco assim, pé na beira, né? Deixa eu ir com calma. Meu amigo, eu ponho o pé na beira, porque se você me falar que dá pé, eu vou fundo. Eu amo de verdade, eu me jogo, eu sou canceriana, então qualquer motivo é um motivo. E aí, e caminhar pra isso. Aí vem Suquinho da Garota, Uhum. que é uma música que fala sobre uma paixão, um tesão, mas de um relacionamento que é tão longo. Ainda tem esse lugar, que lindo isso. E é um lugar que eu vivo e quero construir, né, ao longo da vida. Uhum. Inclusive, um spoiler bom. Tá chegando o clipe, e o clipe é um casal de idosos dançando, tendo seu dia Aham. de Ai, chamego, legal. de namoro, assim. E aí vem Iluminar, que pra mim é o lugar que eu acho que quando a gente realmente encontra o amor, ou quem quer amar com você, você anda com o sol no peito. Você anda, fé na vida, você quer se melhorar como pessoa, como artista. Então esse álbum casou muito bem. Eu acabei falando um pouco de tudo, mas Sim. para essa curva, inclusive, assim, de chegar nesses 3 movimentos, assim, do álbum. Então, precisou e achei que foi uma ótima escolha ter feito Nossa, Atos. Arrasou. Fica uma alegoria da vida, né? Porque essa primeira parte de extravasa, evasão, uma segunda parte de consolidar mais as coisas, entender mais alguns aspectos, e a terceira ter até esse lance da responsabilidade de relacionamentos e tudo. É um amadurecimento, né? Que a gente vai vendo aí conforme os Sim, seus 3 atos. sim. Que bom, legal. Fico feliz. Agora, eu queria saber de repertório. Você, no momento de se inscrever, já tinha mais ou menos a ideia do que você... Ah, essas músicas aqui que eu quero fazer, ou foi acontecendo depois? Eu tinha a maioria delas, assim, eu entrei no mercado num fluxo muito de camp de composição, que é o que foi acontecendo cada vez mais, assim, né, com as gravadoras e com vários projetos, de unir compositores para Uhum. compor para um projeto, para algum artista. E eu comecei nisso ali em 2018, 2019, para algumas gravadoras grandes, inclusive, a Universal, fiz muitas coisas para a Universal. E acabei fazendo isso também para outros artistas específicos. E eu amei esse processo, porque é muito bom compor sozinha, eu adoro, inclusive, mas tem algo que quando você troca com outro na composição, você descobre e constrói um universo que às vezes você nem tava vendo, assim. Às vezes tem uma melodia que é linda que você fez, e aí você fala, será? E a pessoa fala, não, eu amei, não, vamos fazer O olhar isso. do outro, da outra. E foi tão bacana, e nesse caminho eu encontrei compositores incríveis que viraram meus amigos, que a gente compôs pra muita gente. E aí eu reuni esses amigos, assim, aluguei uma chácara aqui no interior de São Paulo, Aham. uns 3 dias. Falei, gente, eu amo a musicalidade de vocês, eu acho que esse mix da gente fazer música junto vai trazer muito da musicalidade que eu almejo. Vocês me conhecem o suficiente pra entender qual é o lugar que eu quero explorar. E foi foda, porque eles são incríveis, assim, esses amigos. O Digo é um amigo baiano que agora tá estourando com um pagode, assim, mas ele compôs, tipo, Contatinho da Anitta, Nossa. várias coisas do Léo Santana, Dengo do João Gomes, ele é muito talentoso. E o Nage, o Lucas Nage, que é um amigo que compôs muito ainda, né, compõe pro pagode, então, Péricles Ferrugem, Aham. Todo Mundo, Dilcinho. A Gavi também, no pagode, diversas frentes do pop, né? O Júnior, muita gente. A Amanda também, que é uma amiga querida, que a gente compõe... O álbum dela tem muito das minhas composições. E ela também no álbum. E ela é maravilhosa, Amanda Coronha. E o meu irmão, que é meu parceiro de vida, assim, tipo... Meu irmão de sangue mesmo. Que a gente tem muita música junto. Ele produziu o álbum, inclusive. E eu. E aí a gente foi dividindo os grupos. E aí a gente fez, assim, 17 músicas em 3 dias. Opa! Caraca. Porque é uma galera tão talentosa que, assim, em uma hora e pouco saía muitas. Uhum. E foi um sacrifício, inclusive, escolher.
Mas quando eu fui trazendo esse conceito do que eu tava vivendo, assim, e eu sinto que outras mulheres viveram também, foi se desenhando, assim. Essa foi uma escolha, essa trajetória. E pra mim faltava algo, que era iluminar. Eu falei, ai, gente, eu sou muito do groove, eu piro nisso, tem que ter uma música que fala da vida. Tudo bem de falar de amor, das casualidades, das coisas, mas e a vida, e a fé na vida? Eu sou muito espiritualizada nesse sentido. E aí essa música nasceu ano passado, depois que eu tinha conseguido o projeto, antes de começar as gravações. Eu juntei com meu irmão e um amigo talentosíssimo, PG, muito bom. E a gente fez essa música, assim, que pra mim chegou o álbum. E minha aí. favorita. Aí também é a minha, inclusive. Sério? Porque assim, as outras, é curioso, faz tempo que eu compus, gente. Eu compus isso fim de 2022. Você vai criando distanciamento, né? E assim, tudo bem, importante, né? Tipo, a gente chegar à etapa final de um trabalho, que é parir o trabalho. Tipo, beleza, essas músicas já existiam pra mim, mas e pras pessoas? Né? Então, inédito. e algo que eu senti, pelo menos nesse processo do projeto, do álbum, de fazer todo ele, assim, né? O conceito, os clipes e tudo. Importantíssimo. Entregar e deixar essa obra no mundo. Então, tipo, é importante pra mim ter lançado. Mas hoje eu tenho tantas músicas na fila que vocês imaginam. Eu já tô assim, meu Deus do céu, eu quero outro álbum. E eu já amo esse álbum, quero viver ele, mas... E Iluminar, pra mim, cresceu porque tudo que eu curto, tipo arranjo de sopro, abertura de voz, né? Então, pra mim, assim, coroou o trabalho. E tá tendo um alcance maravilhoso, assim. Ela foi uma das últimas a serem lançadas. E tá tendo um gráfico de visualização de caminho muito legal, assim. Tô muito feliz. Ai, que Então bacana. foi isso. Isso tá tagarela, gente. Vocês não dão espaço. Vocês têm que me interromper. Não tem que interromper nada. Assim que a gente gosta. Você já falou, mas eu queria falar mais um pouquinho da Se Eu Falasse Que Te Amo. Legal. Porque uma coisa que você trouxe, que é essa questão do feminino hoje no rap, que tá respondendo muita coisa, que inclusive a Maia, que escreve pra gente na nossa newsletter, ela fala que, olha, essas respostas são muito interessantes, porque o engajamento do rap sempre foi muito forte, nos 90, início dos anos 2000, mas o feminino nunca tava lá, ela mesma que fala. Sim. E quando tava, às vezes, era de uma maneira negativa. Sim. Olha, eu sinto, não é à toa, né, que o gráfico, essa onda das violências, né, contra a mulher e tudo mais, cresceu muito. Acho que a gente chegou num momento que não faz sentido viver sem o protagonismo da própria vida, entendeu? Tipo, falando o que a gente pensa, sobre o mundo, sobre a espiritualidade, sobre si mesma, sobre o próprio desejo. E aí eu acho que a gente se encaixou por muito tempo, né, nas gerações todas, das nossas mães, tias, avós, num lugar que o amor, ele era um objetivo da nossa vida. Tipo, como mulher, pra gente ser alguém na sociedade, a gente tinha que ter um marido. Então, a gente tinha que ser amada ou amar. E, socialmente, não existe um espaço pra nós. A gente foi ocupando, tipo, em todas as áreas, a maioria delas, principalmente. E na música, é um lugar que eu acho que é por isso que tantas artistas hoje, na minha opinião, estão sendo as melhores da cena, em diversas áreas. Tipo, a Lued lançou 2 álbuns, gente. Coisa de 2 semanas um do outro. Tipo, é uma coragem, é um lugar contra a cultura do que é lançamento. É assim, eu preciso falar dessas 2 coisas. Preciso falar do fim do mundo e eu preciso falar de ser amada. Como é isso? Então, a Lineker também gravou em película muita coisa. Né? E além. E o rap, as meninas do rap, tipo a Nanda Tsunami, ela zoa pra caramba e fala de espiritualidade também. Então, eu acho que a gente chegou nesse lugar de tipo, a gente vai falar pela gente, a gente vai produzir o que a gente faz e a gente quer ouvir a gente. Porque tornou um discurso quase batido, assim, dos homens. Assim, tem muitos que eu admiro demais, mas eles investigam hoje pouco das camadas da vida, inclusive, né? E acho que amar é um lugar que abre
portal dentro da gente. Eu tenho essa sensação. Porque te mostra sobre você, pra você se conhecer melhor, inclusive, pra você, porque é abrir espaço, é ouvir o outro com a subjetividade e autonomia do outro. E ao mesmo tempo você ser provocada a isso. Uhum. O tempo todo. Então, é um lugar que a gente sempre se abriu mais e a gente vai escolher por isso. Eu tenho essa sensação. Inclusive de, tipo, às vezes, ficar solteira. Uhum. Sim. Mas, tipo, é uma escolha. Eu não vou passar por essa vida no raso. E eu acho que o rap faz isso hoje com uma maneira muito honrada a si mesma. Tipo, a Júlia Costa fala de política contra o Trump e os caralho. Uhum. De uma maneira, tipo, velho. Eu vou criticar isso. Eu vou falar pra minha amiga que ela não tá com coragem, que ela tá se afundando por causa de um cara. E ela tá com vergonha, inclusive, de pedir ajuda. Tipo, ela põe isso no refrão da música dela. E é verdade. Tipo, eu tava, inclusive, conversando com uma amiga do samba, maravilhosa, assim, maravilhosa. E aí eu tava falando sobre uma questão do meu processo de criação no álbum, né, assim. E eu falei, nossa, me senti insegura com várias posturas, mesmo sabendo do que eu realizo, do que eu faço, assim. Ela falou, ai, amiga, você tá trabalhando muito com homem. Eu falei, amiga, eu acho que sim. Ela falou, cara, ela é uma mulher sapatã e tem um trabalho de um pagode sapatão, assim, Uhum. que ela trabalha com muitas mulheres e também outro que ela trabalha com 2 amigos homens. E ela falou, cara, por mais que eu saiba da minha qualidade, das minhas coisas, tem um lugarzinho em mim que fica esperando que eles me aprovem. Aí eu falei, ai, sim! E aí ela falou, eu falei, caramba, acho que é isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tá descobrindo esse protagonismo. A gente tá muito direcionada pra viver isso e descobrir como vai ser, assim. E eu torço pra que a gente continue e se apoie, porque é uma nova vida. Mas é um trabalho de samurai, eu acho. Acho que sim. bobeou, Sim. a gente perde força, inclusive. Não sei se te respondi. Sim. Arrasou, inclusive. Ai, mas é babado, né? Ah, sim. E a pessoa detona na resposta e manda mim. Não sei. Não sei se cheguei. É que assim, eu sou profunda, mas às vezes eu tenho TDAH. Eu começo no negócio, falo de tudo pra fechar, às vezes eu perdi o fio da meada, né? Mas acho que não perdeu, não. Não perdeu, não. Não mesmo. Que bom. E eu queria perguntar pra você esse lance de composição, como é que é pra você, desde quando você compõe e essa relação de compor pra outras pessoas também, né? Cara, se eu te falar que eu me permitia tão pouco, eu tinha tanta vontade. É E justamente por esse lugar, assim, do homem mesmo, sabia? É uma indústria muito masculina. É raro a gente ter, sei lá, mais de 2, 3 mulheres na banda, no trabalhos que você faça. É verdade. E eu convivia pouco com mulheres compositoras. Cantava assim, nossa, gente, no começo da minha carreira, assim, tinha um microfone, eu tava dando canja. Eu canto mais, eu canto essa voz. E eu vou no sarau da perifa, e eu vou no sarau mais chique que eu puder, e eu vou cantar, as pessoas vão me conhecer. E isso, inclusive, abriu muitas portas pra mim, porque eu tô lançando um álbum mesmo agora, mas tudo que eu vivia é das pessoas me verem cantar. Aham. E o que aconteceu foi que meu irmão compõe muito bem. E ele começou a compor muito. E eu falava, ai, caramba, que legal. Mas será que eu me arrisco? E ele, inclusive, tentava, assim, vamos, cantarola alguma coisa aí. E eu, mas aí eu travava por cagaço. E aí eu fiz algumas músicas com Ed Cortes, o produtor do meu primeiro álbum. Uhum. Que foi um amigo, assim, inclusive maravilhoso, fez trilha de filmes grandes, muito legal. E ele inclusive, trazia os lugares que ele via a minha música e o espaço para eu modificar uma palavra ou outra, poder compor. E eu mexi e tal, e foi tipo, ai, que legal. Mas ainda me permitindo pouco, porque ele era, porra, o cara fez a trilha do Cidade de Deus. Aham. Tá maluco? Você acha que eu vou mexer alguma coisa do que o cara falou?
falou é feriado, né? Quem sou na fila do pão, assim. Tipo, eu ficava, ai, meu Deus. E aí, eu permitia pouco, mas eu tinha muita fome. Eu sabia que eu ia encontrar um lugar. E aí eu tive a felicidade, de verdade, de conhecer mais mulheres que compunham. E, inclusive, jovens como eu, assim, eu tenho 31 agora, mas quando eu comecei a compor, que já tem aí uns 8, 10 anos, assim, mais... Uns 8 anos, 2018 que eu comecei, que eu engatei. Foi porque eu convivi com mulheres, assim, e vi elas, assim... Tipo, eu achei lindo o que você falou. Eu amei, vamos falar esse tema. E eu... Legal! Tipo, vamos falar. E aí comecei, e aí engatei, comecei a compor, e aí me desembestei a compor, assim. Aí eu comecei a reunir com muitas delas, inclusive, tipo a Bibi, que é uma compositora incrível, que compõe muito, assim, sei lá, deve ter umas 300 músicas aí na praça, Pablo Vittar, sertanejo, trilha sonora, ela é fantástica. Ela abriu muito espaço pra mim, inclusive, nos camps, foi ela que super... me encaminhou pra isso, inclusive. E outras amigas, a Amanda, a Gavi e outras mulheres, assim. Eu fui vendo, caramba, que delícia. Que delícia, a gente tem muito o que falar. E aí eu não parei mais, assim. Ali na época da pandemia eu fiz um exercício de tentar compor todo dia. Ou quase todo dia. Se eu não terminasse uma música, uma parte. Pra exercitar, pra criar linguagem e aprender com essas mulheres. Por exemplo... Uma dessas amigas compositoras, por exemplo, estava fazendo um curso de escrita. Não de compor, mas de escrita mesmo. Entender palavras, poética, tudo, assim. Falei, caramba, tem que fazer isso. Legal pra caramba. Outras amigas do rap já têm um outro flow, assim. Elas compondo coletivamente, né? Em vez de construir a imagem, até constroem juntas, mas preferem fazer um flow e falar, e aí, curtiu? Aí eu falo, não, pirei. Mas o que você acha? A gente muda isso, muda aquilo? Eu também acho foda. E eu vi, então, assim, eu aprendi muito com essas mulheres, inclusive a me posicionar nos camps, porque eu me lembro de um camp no Rio, que tinha muita gente do rap, do trap, do Rio, assim, até meio grande, ou num caminho, assim, da indústria, que eu falei, uou, legal, né? Tudo bem, tô aqui. E a gente tava compondo por uma artista mulher, assim. E, cara, eu me vi, tipo, 40 minutos tentando convencer os caras que tava muito masculina a linguagem. Nossa. E aí eu falei... Aí teve um momento que eu falei assim, gente, de verdade, sou fã de vocês, mas assim, eu sou a única mulher daqui. Eu acho que vocês poderiam ouvir um pouco a minha visão do que eu acho que poderia ser. Então, de, tipo, se posicionar, de bater um pouco o pé numas coisas, de ouvir em outra parte. E de aprender, inclusive, com eles, assim. Os homens se validam muito nesse sentido, né? Então, pra mim, foi... Aí eu desembestei em compor, compus muito. E aí, essa minha fome de ser vista, de abrir espaço no mercado, ela aconteceu. Porque aí, cara, qualquer oportunidade, eu falava, eu componho. Manda no peito da mãe, que eu faço. E aí foi maravilhoso, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de compor para o último disco da Xenia França, por exemplo, que é uma artista muito diferente, por exemplo, do que eu compus para Clau, que é do R&B, ou a Malia, que é um pouco também do R&B e do rap, que ela fez um feat com Léo Santana, uma música que eu escrevi, inclusive. E aí, pra mim, era outra descoberta, assim. Porque a gente cozinhou o som mesmo com a banda, a gente fez um groove por um tempo, a gente falou dos sonhos dela, a gente anotou umas coisas, a gente foi fluindo e foi outra descoberta. A gente ficou 3 a 4 dias escrevendo. E aí, pra mim, eu me joguei e... Cara de pau, né, gente? Sendo muito sincera, assim. Tem que ter muita cara de pau. Então, mulherada, assim, que esteja aqui ouvindo o papo. Galera, se aventura errar, sabe? Homem consegue porque o homem erra sem medo. E outro compadre, outro amigo fala... Tudo bem, cara, errou, continua. E a gente fica, ai, meu Deus, errei, nunca mais vou ter oportunidade. Não, é tipo, erra e continua, assim. E pra mim foi incrível, tipo... É uma fofoca, inclusive, legal. Eu sou atriz, né? E aí a música sempre me levou pro teatro, pra atuação. E a atuação sempre me levou pra música, o tempo todo. Um joga pro outro. O tempo todo. Eu fiz um musical que
me falaram pra fazer, cantar em uns jingles, compor pra uns jingles. Aí, desse jingle, uma indicação pra fazer um teste pra uma série, que foi o que aconteceu comigo. Pandemia, eu rezando. Rezando, meu Deus, algum trabalho, alguma coisa. Meu Deus, manda jobs! E live, aquela coisa, todo mundo ocupando ali a internet. E aí chegou um teste. E eu tava, tipo, ai, meu, será que eu faço teste? Eu nunca faço teste de nada, não tenho agente, não tenho nada. Ah, quer saber? Eu vou fazer. E aí fiz o teste, assim, com uma amiga que me dirigiu, me ajudou, gravando pelas videochamadas, assim, me ajudou. Mandei, passei. E aí, tipo, pandemia máxima. A gente foi gravar no Uruguai. Era uma série da Amazon, está na Amazon. Chama Sentença. E minha personagem, ela era uma rapper. Que abria a série, o grande crime da série e tal, que envolvia uma galera. E ela tava gravando meio que um clipe na quebrada, assim, de um som. E aí, eu, cara de pau, né? Eu falei pra diretora, cheguei lá, falei assim, da hora e tal, mas posso escrever a música da minha personagem, o trilho da minha personagem? Olha só! Gente, tem que cavar a oportunidade, não é assim. Aí eu peguei e fiz assim. Ela falou, pode, mas em quanto tempo? Aí eu falei, me dá 2 dias, que eu te dou a música pronta, produzida. Meu irmão, meu sócio, meu Produzida? Tudo. Aí eu falei, Saulo, Caraca! mira num beat assim, vambora e vamos ver o que dá. Oportunidade, né, cara? E aí, cara, rolou, entrou. É uma das músicas que abrem a série, né? E aí, por isso, inclusive, aí cara de pau onde leva a gente. Gente, tem que tentar. É isso! E aí, cara, eu tive... Porque assim, como era uma série grande, tinham 2, vamos se dizer, 2 chefes ou eixos da trilha sonora. Então, o Ed Cortes estava fazendo as cordas, então a parte de orquestração disso. E o Gui Amabs, que é um cara super grande de trilha, estava coordenando a trilha toda. Então, ele conversou junto com a diretora e comigo de como era a música, a entrega da música, viu que a gente fazia rápido, achou super legal. Deu, tipo, a última gravação foi ali em março de 2021. Chegou maio, mais ou menos, ele me ligou, assim, pra mim e pro meu irmão. Falou, cara, vai rolar um filme, que esse é um filme, vai virar um musical. E eu tenho 3 meses pra escrever um musical. E eu não consigo fazer 30 músicas. Eu preciso de ajuda de vocês. E a gente falou, vambora! Bora de novo! E aí, por isso, por ter entregado a música, né? Por ver também que eu tava envolvida com os camps. E aí foi um presente, assim. E aí, tipo, é um musical dos sonhos. Chorei que nem uma criança vendo a galera gravar, né? Imagina, ranho, né? Sabe? Eu tive um surto de felicidade, real. E aí o Lázaro Ramos tava dirigindo, a Isa, e foi a Isa atuando, Larissa Luz, demais. E aí foi um sonho, por cara de pau, por causa lá da personagem que eu propus. Então, fofoca, vocês viram, né? Falo muito. Nossa, muito boa mas, tipo, é isso que eu digo, assim, eu acho que a gente tem que se permitir errar, a gente tem que desenvolver a nossa escrita, trabalhar com mais mulheres. Tem homens muito bacanas, muito delicados, que estão ali pra, inclusive, estimular que a gente faça. Mas tem uma diferença de você olhar uma mulher, confiar no próprio trabalho, na própria escrita, falar que tá bonito e falar, meu, achei foda. E aí você fala, não, realmente, tá foda. Então, pra mim, teve muita diferença. Falei pra caramba, né, meu Deus? Pelo amor de Deus. E arrasou, porque eu já ia perguntar sobre composições suas em audiovisuais. Interessantíssimos saber. E isso foi acontecendo. E aí, eu gravava muito, assim, né? O mercado mudou demais em relação à trilha de publicidade, principalmente. Era uma via pra mim, por exemplo, de estabilidade, antes de ir pro autoral, muito grande. Porque se faz muita propaganda e tem muita trilha. Hoje a IA, galera, dominou geral. O que eu não acho um problema, é um caminho inevitável. Acho que a gente tem que descobrir como regularizar e como fazer um uso bacana pras coisas e tudo mais. Mas, assim, pra mim era um volume muito grande. Eu vivia disso, assim. Fazia locução, tive experiências incríveis, assim. Fiz uma locução pra Apple. Eles têm uma política do Apple Watch 6, eu acho.
Eu fiz uma locução e eles têm uma política de que se é uma atriz negra, tem que ser uma cantora negra dublando também, ou Que fazendo em legal. outro porque- país. Então eles escolheram minha voz, me assistiram dublar ao vivo, foi muito incrível. Eu compus trilhas pra, sei lá, pra Pantene, pra Boticário, pra Nestlé. E foi diminuindo muito, assim, por causa da IA também. E porque, né, tipo, vai Uhum. mudando. Mas foi, inclusive, por isso, pelas trilhas, as pessoas verem que eu faço trilha, me chamavam pra compor pra produto, inclusive. Então é isso, uma coisa puxando a outra. A gente vai abrindo na. Abre Facada. aba, né? Não, tá certo. É isso, certo. metendo a cara. E como foi o EP Eu Incomodo? Cara, exato, assim, foi isso. O Ed, ele me viu cantando. Até isso é tão legal de contar. Essa peça, a gente fez lá em 2014 para 2015, 13, 14 e 15. Eu fazia artes cênicas, e aí uma galera falou: cara, tem uma galera fazendo uma turma, assim, independente de teatro, jovem, querendo fazer uma peça, um musical, da vida da Amy Winehouse. Uhum. Ah, E aí eu achei super legal, assim, e eu falei, vambora, né? E no elenco, tem pessoas como, hoje que estão super bem, de várias áreas, somente atuação, mas tinha o Daniel Garcia, que é a Glória Groove, Uhum. hoje, e o João Cortes, que virou um ator incrível, que canta muito, inclusive. E a gente, aquela época, assim, a gente já era nada na fila do pão, assim, a gente tava começando. E não tinha uma M. Tipo, não tinha assim, essa atriz vai ser a Amy Winehouse. Aham. É assim, eu passo a bola, você vive a Amy agora, depois eu passo pra você, você vive um pouco a Amy, depois passa pra mim, eu vivo outra parte da Amy. E aí, tipo, foi fantástico, porque abriu muitas portas, o Ed me viu cantar. E virou um grande amigo de gravar as trilhas e tal. E ele cedia o espaço do estúdio da produtora. Tipo, vem aí estudar. Me apresentou amigos pra eu começar a compor e tentar Uhum. desenvolver algo. Aí chegou um momento que eu falei, ai, amigo, acho que eu vou pra fora do Brasil, vou estudar, sei lá o que eu vou fazer. Eu tô perdida, não sei o cara da minha vida, mas quero tudo. Aquela coisa, né? E aí ele falou, não, vamos fazer do zero. Vamos fazer do zero? Vamos compor do zero? E é o que eu falei pra vocês. Uhum. Ele me ajudou. Ele trouxe primeiras composições e vias que ele via que eu gostaria de fazer, desde músicas baladas, falar de amor, até groove, até trazer um certo protesto e um espaço importante de letra. E aí muita coisa nasceu em inglês da parte dele, assim. Tipo, Eu Incomodo nasceu pra ele em inglês, assim. Tipo, eu acho que tinha que ser um funk gringão, assim, uma coisa metendo louco, porque tava na época daquela PL contra o funk, de criminalizar Aham. o funk. sim, sim. Aí eu falei pra ele, a gente tem que botar a boca no trombone, né, não sei o quê, e falar. Ele falou, não, vamos falar disso, como a gente falasse do funk como alguém que incomoda o tempo todo. E o que incomoda, né? E ele veio muito no inglês, meu irmão manda muito, me deu uns helps, e a gente foi fazendo. E aí a gente tava com esse álbum, esse EP, assim, no bolso, entendendo como lançar. E o Ed tá muito numa via das trilhas e não das gravadoras, dos streamings. E aí aconteceu uma coisa incrível, assim, num happy hour de distribuidoras, de produtoras que ele conhece. Tinha uma gringa, A&R, de uma gravadora inglesa. E eu fui lá, nessa coisa de fome, que até qualquer lugar, vou dar canja que vou, Aham. começa a cantar. Pra ganhar espaço, pra ser vista. Ela amou, assim, eu cantei, ela falou, eu amei seu trabalho, quero trabalhar com você. Aí eu, brasileira, né, falei, tá bom, tapinha nas costas, não vai me escrever jamais amanhã. Aí ela pegou e no outro dia, oi, tudo bem, meu nome é Chloe, tô aqui, gostei, sou dessa gravadora. Eu falei, uou! Aí a gente demorou um pouco, a gente tinha as músicas prontas em 2017, mais ou menos 2018. A gente ficou pensando um bom momento com a gravadora, regravamos coisas, deixamos os arranjos ainda melhores. E aí a gente ia lançar ali no fim de 2019, no verão. Mas eles, como gravadora gringa, eles falaram assim, tem muito lançamento no Brasil nessa época, né? Vamos lançar depois do Carnaval, em 2020? Aí eu falei, vamos, claro!
E aí a gente Nossa. começou, aí a gente lançou, olha o que aconteceu. A gente lançou, e aí lançamos lá primeiro, uns dias primeiro, meio que quase um mês antes. Primeiro só lá e depois lançar no Spotify daqui. E a gente ia fazer mídia lá, pra abrir espaço pra mim aqui, me dar uma carteirada. Uhum. Das mídias, das coisas, Com tipo, ai, quem é essa licença. brasileira que tá sendo lançada? Grandes coisas, né? Mas aí, tipo, inclusive fui entrevistada em mídia legal pra caramba, assim, tipo, na BBC Radio 6 Music, umas coisas. Olha! Que Vai! E assim, quem sou eu na fila do pão? Mas assim, me dava uma carteirada incrível. E aí, eles falaram, olha, eu ia pra lá, né, pra continuar a fazer mídia e cantar e tal. Eles falaram, ó, tá dando um vírus aqui, doido, que vai ter um toque de recolher de uma semana, né? Um lockdown aí. Passando isso, você vem, corta, para. 2 anos de pandemia. E aí, foi um processo muito louco de frustração e também de lidar com a realidade, porque a própria assessoria de imprensa aqui, a gente ia começar a contratar assessoria para começar a fazer aqui no Brasil. E aí ele falou assim, olha, tá morrendo muita gente. Eu não aconselho você nem pagar uma assessoria agora. Porque trazer um Media Kit enquanto as pessoas estão morrendo, não tem muito outro tema. Acho que é isso. E aí eu, Nossa. puta merda! Mas aí, tipo, beleza. Entreguei pros céus, fiquei com isso aí. E aí em agosto, a gravadora é muito grande, né? Essa gravadora, principalmente de trilha e tal. E agosto desse ano eu comecei a ganhar seguidor, assim, bastante. Pra mim era bastante, comecei a ganhar. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo, muita gente chegando. E aí eu vi que eu entrei numa série espanhola do Netflix, a Vis a Vis. Caracas. E eles colocaram, como a gravadora é grande, nem me avisaram quem entrou lá. Eles tinham os direitos de tudo. E aí eu entrei em um monte de trilha. E aí que foi também, me deu espaço pra mais trilhas. E o álbum entrou em um monte de coisa lá. O Vis a Vis, Eloasis, na Netflix. Todos Nós, uma série brasileira da Disney Plus. Uma série do Benny Blanco, um produtor incrível, Demais. no YouTube. E aí eu aí aproveitei isso, né? Deu a minha carteirada, assim. E foi onde esse EP teve um impulso. Sou muito grata a esse EP, mas era um pouco, eu acho que o embrião do caminho que eu sou hoje, assim. Que ele abriu muitas portas, mas hoje eu vejo a maturidade bem diferente, de Normal, sensível ao toque. Uhum. Falei demais, né, gente? Meu Deus, é isso. não. Como Tagarela. é que faz? Pode parar com Pode isso? parar com isso, Vai por falar favor. assim porque é podcast? Realmente, meu Deus. Agora, você já deu umas dicas aí pra gente que você vem de uma família muito musical. Sim. Quando que você já se interessava por música desde pequena? Você se interessou depois? Cara, sempre. Tipo, eu acho que toda vez que me perguntam, eu falo assim, tá, quando virou trabalho, foi aqui nessa época, em 2014, Uhum. que eu comecei a cantar num saraus. E do nada um cara falou, estamos fazendo um piloto pro Canal Bis de novas cantoras, chama Na Voz Delas. E eu adorei, vamos fazer? Aí eu falei, vamos! Na hora que ele me deu eu não tinha um show, não tinha nada, só tava cantando no saraus, assim. Eu falei, meu Deus, virou trabalho. Mas eu sempre cantei, assim. Com 10 anos eu ganhei um concurso da minha cidade, da região, de Mais Bela Voz. Olha. Ai, que legal. E o meu irmão, assim, minha família, muito musical, assim. Minha avó e minha irmã gêmea sempre cantaram juntas, a vida toda. Que legal. Os irmãos todos tocando o instrumento, todos os filhos, assim. E minha mãe conheceu meu pai, inclusive, num festival de música. E eu sinto que eu e meu irmão, a gente só fez a curva, assim. O meu irmão iniciou com uma jornada incrível. Ele ganhou um reality show de música há 15 anos atrás, o Ídolos. Caraca. Um dos primeiros ídolos ali da Record. E foi incrível, porque não tinha Instagram, gente. Só tinha o começo do Twitter. O voto era por ligação. Então, eu vivi, tipo, um momento do Saulo de ir no shopping, assim, e segurar a mão dele e sair correndo fazendo a produtora louca. Tipo, não, gente, ele daqui para. Não sei o quê. E foi incrível, porque deu para acompanhar, inclusive, uma transição do mercado, porque foi onde a gente tinha os downloads gratuitos e as gravadoras faliram, estavam tentando se refazer, assim. E o Saulo foi trilhando um caminho de autoral maravilhoso. Teve apoio, inclusive, de uns gringos, morou fora. Eram músicas em inglês e português.
coisas de sonho, assim, tipo, conhecer o Take Six, isso. Cara de pau. Foi no show deles aqui, aproveitou a fama do não sei o que, da Rede TV, tava dando entrevista, o Take Six viu um cara dando entrevista no final do show, chegou e entrou na entrevista, ele fez assim... Peraí! Se apresentou pro cara, e aí, ele tava Durango Kid, já sem grana, meu irmão, assim, dando um jeito de continuar na indústria. Ficou amigo dos caras do Take Six, ouviram as composições, aí o Salo foi pra fora do Brasil, teve apoio do Seu Jorge, inclusive, nesse duo. Olha. Super bacana a história, inclusive. Mas acabou que esse duo não teve uma expansão, tava sendo produzido pelo genro do Stevie Wonder, tipo, coisas grandes. O Henry Gill, maravilhoso. Mas essa dupla que tinha esse duo com ele, esse parceiro musical, teve um certo pânico, assim, da música e desistiu da música antes de lançar o álbum. Então, esse álbum tá produzido. Olha só. E aí, o meu irmão voltou pro Brasil e foi compondo, fazendo outras coisas, assim, as trilhas, os caminhos comigo. Hoje tá com um álbum lindo, vai lançar em breve. Trabalha com Alexandre Pires também. Sim. Então, meu irmão é meu amor, assim. Meu irmão, eu falo que esse álbum é meu, mas é nosso, porque, inclusive, coloquei ele lá como feat em todas as músicas nos streamings, porque que nem eu vejo muita gente do rap fazendo isso, né? Tipo, você acha que é um feat, você fala, mas o cara não cantou, então o cara produziu? Que legal! Então, e ele produziu tudo, né? Nas músicas que eu não escrevi, ele escreveu junto, então... Meu amor, assim. E aí, a gente faz música hoje, a gente escolheu música, a gente é sócio, a gente fez todas essas trilhas juntos, muita composição, a gente ainda vai ter um álbum juntos. E a gente tá aí na praça, então minha família, a gente só escolheu por isso, assim. Foi muito lindo, inclusive, ver o álbum e me ver gravar. E, inclusive, a gente chorou muito, eu e meu irmão, nesse sentido, quando a gente trocou uma ideia sobre isso. No dia que a gente acabou de gravar os instrumentos, assim. De falar, caramba, né, Sara, a avó, a mãe, todo mundo queria... Minha avó, tipo, minha bisa tinha medo de ela fugir com o circo, porque ela... Porque não tinha TV na época dela, né? E ela sempre cantava e queria, e era convidada a cantar. Então, pra mim, é uma super realização, assim, missão de vida. E eu tô aí. Escolher ir pra frente, sempre. Hoje tem uma democratização maior também, né? Na época era Sim, difícil gravar E dava coisas, medo, né? Você de interior, assim, tipo... né? Tipo, vou pra arte aí, mas mulher, elas tinham medo. Mas, nossa, minha avó é inspiração. Tipo assim, de ensinar a abrir voz, por exemplo. Sabe Nossa, essas aberturas que bem beleza. de anos 40? De quartas, inclusive. Nossa. Tipo, parabéns, assim, juro pra você. No parabéns é assim, você faz essa voz, você faz essa, juro por Deus, assim. Demais. Próximo aniversário convida a gente. Por favor! Olha, o meu próximo projeto eu escrevi, minha avó ficou de suplente também. Eu escrevi pra ela um projeto de novos artistas, e ela com 80 anos, pra ela fazer serenatas no interior, sabe? Ai, tipo, que e legal. cantar nas casas. Ela fazia muito isso jovem, ela queria muito. Ainda vou fazer. Mas é isso, e agora tamo aí, vamos pra cima. Tamo aí na música. Maravilhosa, arrasou. Que bom. Juscelino, quer mandar? Vamos lá. Ai, meu Deus. Sarah Houston. Houston. Ross, Whitney Houston. Sarah Houston. Sarah Ross, Diana Ross, Sarah Houston, tô brincando. O que você acha da música brasileira hoje? O que eu acho que sempre foi, assim, um poço de ouro, assim, um talento sem fim, assim. Eu não tenho dúvida do tamanho da nossa música. Eu acho que, inclusive, se não é a melhor do mundo, é uma das melhores, porque a gente conseguiu fazer nessa miscigenação toda. Se você olha, cara, em qualquer cantinho do Brasil, nasce ritmo. É um povo muito brincante, né? Tipo, as festas, por isso que os antigos falavam brincar carnaval, se cria, brincar boi, brincar carnaval, motivo para tocar, para criar. Então, eu acho que a gente ainda vai dominar muito o mundo em relação a isso. Tanto da gente se dar conta. Eu acho que o rap tá fazendo isso de uma maneira linda, com samples, assim, outra vez.
de encontrar discos como Evinha, como Nossa. grandes nomes, as cantoras do rádio. Gente, aquelas vozes, a emissão, uma técnica vocal que se perdeu, inclusive, eu acho. Mais uns agudos, um lugar de abertura de voz. Demais, assim. Então, hoje, eu vendo os garotinhos, vendo a Mabi, vendo o Jota, que teve aqui. Eu conheço o Jota há tantos anos, o JP. Maravilhoso. Gente, são estrelas no céu do nosso país, assim. E eu acho que, pra mim, é minha referência, pô. A gente é contemporâneo da mesma época. A gente se admira, a gente fala, caramba, que legal como essa pessoa fez esse groove, que legal como essa pessoa fez isso. Então, pra mim, eu acho que é a nossa fonte de água limpa. Eu acho que é o futuro da música mundial, inclusive. Nossa. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Assino junto. Não tenho dúvida, né? Assinamos junto. Assinamos junto. Sara Roça no Ah! Caramba! Chegou aqui pra destruir e destruiu. Ah, isso é pra caramba. Vocês me dão espaço, me dão motivo, só para amanhã. Obrigada pelo papo maravilhoso. Obrigada a vocês por Obrigada. me receber. É uma honra falar desse trabalho. Escutem Iluminar, escutem esse álbum. Realmente é um sonho esse lugar do PROAC. Inclusive, gente, escrevam. Sabe essas coisas de outras profissões que você ouve parente estudar para concurso? É o nosso concurso. Estudem, tem muitos editais. Tem editais de artes visuais, de circo, de dança. A própria cidade de São Paulo tem muitos e grandes. Escrevam, porque é o patrocínio dos sonhos. O que você escreveu ali é o que você tem que entregar. Então, escutem, assim, tem músicos impecáveis nesse álbum. Banda dos sonhos, gente. Gente que toca, assim, com o Baiana System, com Dora Groove, com Alexandre Pires. Escutem, os arranjos estão um primor. Essas músicas, eu investigo muito o lugar do pop, mas eu imagino esse pop produzido, sabe? Com arranjo, com banda, com tudo. Então, escutem, tá um capricho, é uma honra. Vocês são incríveis, gentilíssimos. ouçam, sensível ao toque. Iluminar. Sensível ao toque. E volte Obrigada. sempre, porque esse é o primeiro ato da sua entrevista. Então, Com certeza, tá vindo muito, assim, tanto da própria música, né, assim, eu tô trabalhando com o Rael, e aí a gente tá, inclusive, namorando uma ideia de uma faixa juntos, olha. e vai vir muito mais, né, a gente... Tem muita música. Acompanhem, por favor. Acompanhe. Sucesso. Maravilha. Pra nós. Obrigada, gente. E aí, seu Juscelino? E aí, senhora Carla? Temos uma entrevista? Temos uma entrevista. E vocês já sabem, né? Ok, os links estão todos na descrição para vocês irem lá acompanhar o trabalho da Sara e aí também nos ajudar aqui no nosso queridíssimo Musicalia Entrevista, que lembrem-se, vocês estão vendo pelo canal principal, mas tem um canal novo, que os vídeos estão todos lá também. Então, considere se inscrever lá, se não for inscrito também. Tá bom, pessoal? E é isso, né? É isso. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigada.